comigo sobre a história do filho pródigo? Então, eu vou dar uma resumida, mas venha comigo e venha na minha linha de raciocínio, eu vou explicar bem calmamente. Por quê? Que Jesus estava falando através dessa parábola do filho pródigo? Porque o Senhor nos apresenta 3 parábolas. Bom, no capítulo 15, no início, vai nos dizer que chegaram a Jesus alguns pecadores e eles queriam ouvir o que o Senhor estava falando. Só que os escribas e fariseus, vendo aquilo, vendo aquelas pessoas se aproximarem do mestre, começaram a dizer dentro de si: ele fala com pecadores, ele anda com pecadores. E então o Senhor vai começar a contar 3 parábolas. E o que é uma parábola? É uma forma que Cristo usava para explicar uma história de uma forma aprofundada das verdades de Deus, para que aquele povo entendesse de maneira simples. E então ele vem e chega. Primeiro ele conta da ovelha perdida, depois a dracma e enfim o filho pródigo, ao qual nós estamos falando nesta noite. E quando Jesus vai nos contar, ele vai dizer que tem o seguinte: tem 3 personagens no foco dessa história. O pai, que representa Deus, os 2 filhos, que mais para frente vamos falar quem eles representam. E então a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar, que o filho mais novo, conhecido como filho pródigo, chega diante do seu pai e ele pede a parte da sua fazenda. Ele diz: pai, me dá a parte a qual me pertence. E o seu pai entrega para ele. E passado alguns dias, enquanto ele vai se organizando, ele vai sair da casa do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai para uma terra longínqua, ou seja, para uma terra longe. Mas por quê? E quando o filho pródigo recebe a sua parte, ele não vai embora de imediato. Porque quando ele recebe aquilo que ele mesmo afirmava que era seu, porque ele não vai embora? E eu pergunto ao Senhor: por que, Deus? E o Senhor dizendo ao meu coração: minha filha, quando um filho quer sair da casa do pai, ele não sai de imediato. É nas sutilezas. Assim como foi no Jardim do Éden, quando a serpente chegou na Eva, foi com sutilezas. E vem com enganos, é com pequenas coisinhas, com pequenos gestos sutis. E da mesma forma foi com aquele filho. Ele foi de forma sutil. Algum tempo, passando os dias, ele ia se afastando do pai. O filho pródigo não notou, mas ele já estava perdendo a comunhão com o seu pai. Ele já não queria mais fazer uma conjectura. Ele já não queria mais estar na casa do pai. Ele já estava faltando um culto ali, outro aqui. Ele já estava quebrando um princípio ali e outro ali. E ele estava se afastando sutilmente do pai. Até que chega um dado momento em que ele sai de vez. E ele vai para onde, diaconisa Joyce? Para uma terra longínqua. Porque quando Satanás quer tirar alguém da casa do pai, ele não vai deixar esse filho perto. Ele não vai deixar esse filho cercado de pessoas que podem trazê-lo de volta, não. O que ele vai querer é levar para uma terra longínqua, distante do pai. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, temos um ego grande. Nós temos um ego grande e a nossa capacidade de reconhecer que erramos é limitada, igreja. Quando nós estamos errados, nosso orgulho e ego entram em conflito. E a mesma coisa aconteceu com aquele filho pródigo. Então Satanás, sabendo que em dado momento ele teria que reconhecer que ele estava errado, então ele faz o quê? Eu vou levar esse filho pródigo para longe. Porque quanto mais longe do pai ele está, mais perto das imundícias do inferno ele fica. Isso é muito forte, igreja. Então ele vai. Ele pega as suas coisas, se despede do pai e vive longe do pai. Ele começa a viver então uma vida completamente dissoluta. A Bíblia vai nos relatar que ele está vivendo dissolutamente, ou seja, ele está vivendo descontroladamente. Ele não tem mais controle sobre a sua própria vida. Porque é exatamente isso que Satanás quer com vidas, que você perca o pouco controle que o Senhor tinha. Porque é bem verdade que nós queremos ter o controle total das nossas vidas. Só que a gente sabe que o Senhor, quando nos chama, Ele tem que ter o controle. Só que nesse momento, quem estava no controle da vida do filho pródigo não era nem ele próprio, era o próprio Satanás. Só que ele não reconhecia isso. Por quê? Porque ele estava vivendo dissolutamente, ou seja, havia um descontrole em sua vida. E ele então, fazendo uma conjectura, imagine comigo,
Ele está longe do pai agora. Ele está vivendo em festas. Ele está se prostituindo. Ele está rodeado de amigos. Ele está gastando tudo aquilo que o pai lhe entregou. Ele está gastando como se não fosse nada. E às vezes ele pode até mesmo deitar na sua cama quando ele chega em casa. E a consciência pode até pesar um pouquinho. Ele pode até pensar: na casa do pai eu tinha pão. Na casa do pai eu tinha água, eu tinha vida. O que é que eu estou fazendo aqui? A consciência dele podia até pesar um pouquinho. Mas no dia seguinte, lá estava ele vivendo dissolutamente novamente. Sabe por quê? Porque consciência pesada não gera arrependimento. Há uma diferença muito grande e singela entre consciência pesada e arrependimento. E não era isso que aquele filho estava experimentando no momento. Eu quero ser bem rápido, irmãos. E então a Bíblia vai me dizer que ele estava vivendo assim, absolutamente descontrolado. Só que vai chegar um momento em que as coisas vão começar a apertar. Aleluia, Deus. E por quê? Quais são as técnicas que o Senhor faz para que o filho volte para a presença? Porque nós sabemos, irmãos, que Satanás ele tem um padrão para poder aprisionar uma pessoa. Às vezes ele inova nas suas táticas e às vezes ele comete os mesmos padrões. É só a gente olhar para o início da Bíblia, em Gênesis. É sempre pelo engano. É sempre nas sutilezas. É sempre confundindo. Quais são as 3 motivações do inferno? Quais são as 3 motivações do diabo? Matar, roubar e destruir. O filho pródigo já estava com a sua comunhão morta. Satanás já tinha roubado as virtudes do filho pródigo. E ele já tinha destruído um filho que tinha tudo para dar certo. Porque outrora o filho pródigo estava onde? Na casa do pai. E agora ele está onde, diaconisa Joyce? Agora ele está numa terra distante, longe do pai. Ele tinha tudo para dar certo. E o Senhor, quando eu estava meditando nisso, o Senhor falou: minha filha, muitas pessoas tinham tudo para dar certo. Porque muitas pessoas ficam vivendo no vitimismo. Ai, porque eu não tenho apoio ali, porque eu não tenho apoio aqui. Mas isso não é verdade, porque o Senhor levanta sim pessoas para nos ajudar. Só que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não querem dar certo. Isso é do querer de cada um. E às vezes tem muitas pessoas, irmãos, que estão sendo lançadas palavras de maldição. Tem muitas pessoas que estão até querendo voltar. Mas o que é que os irmãos mais velhos estão dizendo para os filhos pródigos que querem voltar para casa? Muitas pessoas têm chegado e falado: eu sabia que você ia cair. Muitas pessoas têm chegado diante de filhos pródigos e falado: vai reconciliar até quando? Vai ficar caindo toda vez? Ah, meu Deus. Eu sei que tu não dá conta e até conta com a queda da pessoa. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para a filha que tem recebido hoje: você vai dar certo. Toda palavra de maldição nesta noite o Senhor quebra e manda eu liberar. Então levanta a tua mão. Você vai dar certo. A palavra liberada para a tua vida nesta noite é: você vai dar certo. Porque Deus te encontrou nesta noite, filho pródigo. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que naquela terra há uma grande fome. E o filho pródigo, ele já não tinha mais nada. Ele gastou tudo o que ele tinha. E agora o que restou? Cadê os amigos que ele estava rodeado? Cadê as mulheres que ele se relacionava? Não tem ninguém. Somente a sua consciência agora. E então, ele vai e chega diante de um cidadão. Imagine comigo ele falando: eu preciso me alimentar. Eu preciso de alguma forma para trabalhar, para poder viver, para poder me sustentar. Me ajuda. E este homem então vai dar uma função para ele. Qual é essa função, diaconisa Joyce? Você vai cuidar dos porcos.
E meus irmãos, para quem estava na casa do Pai, que tinha pão, que tinha água, que tinha vida, agora cuidar dos porcos. Meu Deus, que situação. E por quê? Porque judeus, meus irmãos, eles não comiam e nem tocavam em porcos. Por quê? Porque eram impuros. Agora preste atenção nisso daqui. Na casa do Pai, o filho pródigo tinha pão, tinha pureza, tinha vida e vida com abundância. E longe do Pai, o que ele tem? Tem a imundície e resto dos porcos. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele desejava comer das bolotas dos porcos. Meu Deus. E isso era impureza para um judeu. Isso era vergonha, era desonra. Mas o cenário da vida dele agora é esse. Era um filho que tinha tudo para dar certo. E agora está desejando comer as bolotas dos porcos. E então, o filho pródigo, ele está gastando e perdendo os dons intelectuais que o pai tinha entregado para ele, a sua vida espiritual, tudo ele trocou. E em troca de quê? Aí a pergunta que fica é: será, igreja, que nós estamos na casa do Pai, querendo comer pão, querendo comer água pura, ou será que nós estamos desejando as bolotas dos porcos? Meu Deus. O Senhor questiona vidas aqui nesta noite. Ele pergunta: quem você é? Você é ovelha perdida? Você é dracma perdida ou você é filho pródigo? E tem mais: ou você é o irmão mais velho? Quem você é no seu cenário atual? Não é essa pessoa que você mostra para todo mundo, não. É quem você é dentro, interiormente, que só você e Deus sabe. Quem você é? Sabe por quê? Porque nesta noite o Senhor tem pão. O Senhor tem algo novo para vidas. O Senhor tem vida para o filho pródigo. O pai está esperando o filho pródigo retornar. O Senhor está na casa para achar dracma perdida. O Senhor está esperando o filho pródigo retornar. E tem mais para o filho mais velho que se tornou religioso. Ele tem algo novo para você comprar. Eu sinto uma graça do céu nesta casa. Uma unção de quebrantamento que Deus quer derramar. Deixa o Senhor tratar do teu coração, filho pródigo. E então, igreja, o filho pródigo, ele está agora cuidando dos porcos, desejando aqueles porcos. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar, que ele cai em si. Ele cai em si e ele diz: até os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. Meu Deus, ele está começando a cair em si. E sabe qual é a situação que Deus, o Pai, permite ele passar? É exatamente isso, de fome, de miséria. Porque o Senhor sempre vai tentar colocar uma situação para chamar a sua atenção, para fazer você entender que não está normal a sua vida. Porque alguém pode até se perguntar: ué, Japonesa Joyce, ele estava na casa do pai e o pai não percebeu as sutilezas dele de querer sair da casa? O pai percebeu, mas o pai não vai querer ninguém na sua casa aprisionado por obrigação, não. Aí alguém pode até questionar: mas o filho pródigo conseguiu fugir do pai. E enquanto eu estudava isso, o Senhor falou: filha, lê para os meus filhos lá em Salmo 139, por que ninguém pode fugir de mim? E a palavra do Senhor diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá você está. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá tu estarás também. A destra do Senhor tira. Então não adianta tentar fugir do Senhor. Não tente ficar descondição de com o Pai, porque Ele sempre chega primeiro.
começa hoje. Você vai ficar se contentando com as bolotas dos porcos, enquanto você poderia estar aqui nesta casa comendo palavra pura. Até quando? E então ele vai dizer: falarei para o meu pai, vou diante dele e vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Sabe qual é o ponto-chave aqui, irmãos? É porque ele tem uma mudança de atitude, ele cai em si, só que ele não só fica no cair em si, ele não fica somente com a sua consciência pesada, ele não fica só pensando: eu estou errado, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou em falta com Deus, eu sei que eu preciso retornar. Não, ele cai em si e ele diz: levantar-me-ei e irei diante do meu Pai. Ou seja, ele está dizendo: eu caí em mim, percebi que estou comendo das bolotas da imundície, mas hoje eu vou diante do meu Pai, porque eu sei que ele vai me perdoar, porque eu sei que ele tem vida e com abundância. Muitas pessoas têm esquecido quem é o verdadeiro inimigo. Sabe por quê? Muitas pessoas estão falando: eu saí da casa do Senhor porque a liderança me feriu, porque os irmãos não falam comigo direito, eu sou excluída, eu sou isso, eu sou aquilo. E tem acontecido muitas coisas, então eu vou sair porque a doutrina é assim, assada, eu não quero, eu não vou. Aí começa a criar o ranço do irmão, como a gente usa a expressão hoje. Começa a ficar com aquele: eu não vou com a cara daquele fulano, daquele ciclano, eu não quero. E esquece que a nossa palavra vai dizer que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas é contra Satanás, é contra as potestades, é contra os principados. Ou seja, igreja, a nossa luta continua sendo contra Satanás e suas artimanhas. A luta não é contra o teu irmão do lado. Lembre-se de quem é o verdadeiro inimigo. Se a tua vida hoje não está da maneira que você esperava, não é culpa de A e nem B, é porque alguém está no controle da tua vida. E quem é? Quem é que está controlando a tua vida, a tua casa, a tua família? Quem é que está no controle? Não pense por um momento que é você, porque não é. Não adianta pensar, se iludir, achando que você tem o controle. Não, irmãos. Ou é o Senhor, ou é Satanás. A Bíblia fala que tem dois senhores: ou servimos a um, ou servimos a outro. E aí? Quem é que nós estamos servindo? E então, igreja, seguindo no texto, a Bíblia então vai nos relatar que o filho pródigo vai e ele se apresenta diante de seu pai, e ele diz a seguinte frase: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, faz-me como um dos trabalhadores. Só que o que eu acho lindo é a reação do pai, que representa Deus. O que é que o pai faz? Quando ele está chegando, igreja, o pai já o avista de longe. E quando ele está se aproximando, imagine o filho pródigo caindo. E aí, imagine como ele falando: meu Deus, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão, porque eu troquei o meu pai pelos prazeres mundanos. E enquanto ele está indo, o pai de longe o avista e o vê. E quando o pai o avista, o pai corre aonde ele está, o abraça e dá um beijo em seu rosto. Irmãos, beijo no rosto para os judeus era uma tradição da época, era em sinal de afeição, era em sinal quando alguém estava muito tempo longe, era uma forma de respeito, de afeição, de amor, dizendo. E enquanto eu estudava essa parte, o Senhor me fez lembrar de
usou o beijo, irmãos, para trair o nosso mestre. E quando Judas o entrega, que ele faz um acordo com os principais sacerdotes, ele diz: aquele que eu beijar no rosto é ele, ou seja, é o Cristo. Ele chega onde Jesus está, o beija no rosto. Mas o lindo é o que Jesus diz. Jesus diz: amigo, o que viestes fazer aqui? O filho pródigo havia trocado o seu pai, e quando chega é recebido com um beijo. E Judas traiu o pai, e quando vai no pai, ele diz: amigo, o que você viestes fazer aqui? É o Senhor dizendo, independente do que você fez, ele diz: amigo, o que você viestes fazer aqui nessa noite? Essa é a compaixão de Deus por você, por mim. Ele nos chama de amigo quando a gente trai ele, igreja. Ele nos recebe de braços abertos quando a gente troca ele por manjares do mundo. Esse é o Deus. Esse é o pai do filho pródigo. Esse é o meu e o teu pai. Mas ele diz: e aí? Vai voltar? Ou vai continuar se alimentando dos porcos? E então, o filho vai dizer: pai, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele nem imaginava mais que ele ainda tinha cargo para ser filho. Ele queria ser trabalhador. Ele queria ser como um dos servos. Mas o pai diz o que é para os servos, como os irmãos já bem sabem: traz uma roupa nova, traz calçados novos, traz o anel. Sabe por quê? Era Deus dizendo: se lá fora, longe do pai, você não teve crescimento, aqui dentro você vai ter, porque eu estou contigo, filho. E não, você não vai ser trabalhador, você está sendo chamado, convocado para ser filho, filha de Deus. Você não perdeu essa identidade. Por quê? Porque o pai ainda está aqui chamando, convocando os seus filhos. É independente do que você fez. Porque quando você vem até o pai, o filho pródigo não pensa que ele veio todo mudado, transformado, todo lapidado. Não, ele veio ferido, machucado. Ele estava com fome, padecendo de fome. Estava comendo das impurezas que Satanás oferecia para ele. Ele chega ferindo a igreja diante do Pai, mas ele vai, porque ele sabia que é só no Pai que tem vida pura, não uma vida de ganhos. E ele vai diante do seu Pai e recebe tudo novo. O que é que o Senhor está dizendo? Ei, filho pródigo, volta. Sabe por quê? Porque enquanto você está vindo meio baqueado, caindo um pouquinho para o lado, meio ferido, o coração está machucado, tantas coisas que falaram contra ti, tantas palavras de acusação, mas o Senhor está dizendo: vem, porque eu já te avistei. Vem, porque quando você vem, tem veste nova, tem sandália nova, tem anel no dedo, tem vida nova, tem um novo de Deus para a tua vida, filho pródigo. Tem um novo de Deus. Tem um novo de Deus, igreja. E então, agora o filho está com vestes trocadas, os pés já estão calçados, o anel já está no dedo. E agora, qual vai ser o próximo passo? A Bíblia vai nos dizer que vai ter uma festa. O pai vai fazer uma festa para comemorar, porque o filho que estava morto reviveu. Porque o filho que estava morto reviveu. Porque o filho que outrora estava morto reviveu. E o Senhor está dizendo: hoje eu quero fazer festa no céu, porque eu sei que há filhos que estavam mortos, mas
E por quê? Porque só a festa no céu quando o que, igreja? Quando um pecador se arrepende. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Agora, para a gente correr, irmãos, para o final, a Bíblia vai nos dizer que o irmão mais velho estava no campo. E enquanto o filho pródigo estava voltando para a casa do pai, que o pai já viu avistado de longe, onde é que o filho mais velho estava? No campo, trabalhando. E quando ele escuta festa, barulho de festa, música, alegria, ele vai esperar. Por quê? Qual é a nossa atitude quando o filho sai da casa do pai? Festa? Não. Quando o filho sai da casa do pai, a gente tem que chorar por aquela vida. Mas quando o filho volta, o que a Bíblia nos diz? Se alegrar com os que se alegram. Só que não foi isso que aconteceu. Ele vai externar aquela alegria súbita do nada. Como assim está acontecendo uma festa? O que é que houve? Ele vai então chegar aí nos servos e vai questionar: o que está acontecendo? Ele vai dizer: o seu irmão retornou. Essa festa, fazer uma conjectura, imagine comigo. Essa festa é para o seu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Ele retornou para a casa do pai. Então, como a palavra do Senhor diz, há festas nos céus quando uma alma. Pode ser só uma, duas, mas quando é só uma, irmãos, não precisa nem de ser muitas. A festa, não só da parte de Deus, mas os anjos também fazem festa. Só que qual é a atitude do irmão mais velho? Ele vai se indignar. Ele vai ficar revoltado. Ele se indigna e sai, se afasta. Ele não faz o quê? Não, eu vou entrar aqui, eu vou me alegrar, vou abraçar o meu irmão, vou falar: que bênção que você retornou. Não. Ele vai se indignar dentro de si e vai se afastar. O pai vai chegar diante dele e ele vai dizer para o pai: eu te sirvo há tantos anos, nunca cometi transgressões com a tua lei, sempre obedeci, sempre estive nos teus caminhos, e eu nunca ganhei uma festa para me alegrar com os meus amigos. Já o teu filho, que gastou dissolutamente a herança que o Senhor dera, que se prostituía com mulheres, volta e recebe uma festa. Era ele dizendo: eu que te sirvo, que faço de tudo e mais um pouco na tua casa, que já sou um cristão há 40 anos, e aquele ali que voltou agora já está levando palavra lá na frente, já está louvando. O pastor já está indo na casa dele fazendo visita, falando que ele é homem e mulher de Deus. Como assim? Aquele ali, eu sirvo, eu sigo, eu nunca troquei, nunca neguei, sempre estive nos caminhos. E ele que está agora já foi o quê? Já foi batizado com o Espírito Santo? Já está pregando? Já está sendo soprado no seu nome? E eu que sirvo há tantos anos, meu Deus. O irmão mais velho, irmãos, estava na casa do pai, mas ele não queria fazer parte do propósito do reino. O filho mais novo estava longe da casa do pai, mas quando ele reconhece, ele faz parte do propósito do reino. É o Senhor perguntando nesta noite: e aí? Vai fazer parte do propósito do reino ou vai se levantar contra quem eu estou levantando? E aí? Hoje é uma noite de tomada de decisões, para você averiguar. Aí na sua mente não precisa ninguém chegar em você, revelar seu CPF, isso e aquilo, não. É você e Deus aí agora. Hoje é uma noite de tomada de decisões. E aí? O que é que vai ser? O filho, irmãos, mais velho, representa, como o nosso pastor Luciano já falou, nós que estamos na casa do Pai. E o que é que nós estamos fazendo para trazer os filhos pródigos para perto do Pai novamente? Como é que nós estamos nos comportando como filhos? Porque muita gente fala do filho pródigo que se afastou, que escolheu sair, mas e os irmãos mais velhos? Que somos nós, que é eu, que é você?
Qual é a nossa atitude perante os filhos pródigos? Será que quando alguém cai, se afasta, a gente está falando, eu já esperava que isso ia acontecer? Ou a gente chora por aquela alma? Porque nós precisamos, irmãos, entender que é um perigo quando se perde a sensibilidade, quando se perde o amor. Qual é o mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando o teu próximo cai, e a gente diz, eu sabia que ia cair, isso é amar o próximo. Quando o próximo está morrendo do nosso lado, e a gente foca tanto nos nossos problemas, do que a gente está sofrendo e não vê alguém do lado. O Senhor, nesta noite, Ele quer tratar com os filhos pródigos e com os irmãos mais velhos. Porque muitos perderam a sensibilidade. Mas o Pai está dizendo, hoje tem algo novo. Hoje tem algo novo. Se você se dispuser, o Pai vai derramar algo novo. Vai derramar mais amor. Vai derramar mais sensibilidade, igreja. Não é só para você, para mim também. Eu falo também que eu preciso ter mais amor pelo meu próximo. Porque quando os filhos pródigos estão à minha volta, e o que é que eu estou fazendo para trazer ele de volta? Porque o filho pródigo, igreja, ele volta só, com suas próprias pernas. Mas se ele encontrar alguém que diga pelo menos, ei, ainda tem uma oportunidade. Ei, o Pai ainda está te esperando, se apressa. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade. Então vai logo, filho pródigo. Ou o filho pródigo está encontrando você e dizendo, eu sabia que você ia cair. Agora, irmãos, para encerrar, porque eu quero orar pela tua vida. O filho pródigo retorna para a casa do Pai. O filho pródigo cai em si e nota que só há palavra pura, vida na casa do Pai. E só há limpeza, purificação, libertação, restituição na casa do Pai. Que as alegrias do mundo lá fora são todas passageiras. Isso é bem clichê de se dizer, mas é a verdade. Que uma consciência pesada não é o mesmo que um arrependimento verdadeiro. E então o Senhor convida os filhos pródigos. Ei, ainda tem uma oportunidade. Ei, filho pródigo, eu já te avistei de longe. Eu já te vi quando você estava vindo até aqui. E eu estou dizendo nesta noite, não é a Diaconisa Joyce, é o Senhor que está dizendo, ainda tem oportunidade, ainda tem céus abertos, ainda tem uma oportunidade, agarre enquanto é tempo. Deus está bebendo, continue adorando. Irmãos, nessa noite, eu estava conversando com o Senhor antes de vir. E o Senhor falou algo muito profundo ao meu coração. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei tensa, questionando a Deus. Mas o Senhor me mandou, eu louvadorzinhos como de costume. É isso que eu vou fazer, mas antes disso, escute. O Senhor falou assim comigo, filha, chama lá na frente os filhos pródigos que querem retornar para a casa do Pai. Filha, chama lá na frente as ovelhas perdidas. Filha, chama lá na frente os irmãos mais velhos que perderam a sensibilidade. E nós sabemos quando nós perdemos a sensibilidade, igreja. E o Senhor falou, filha, chama lá na frente quem quer algo novo da parte do Pai. Porque como bem eu disse há alguns minutos atrás, o Senhor tem algo novo para derramar nesta noite. Mas eu não estou brincando aqui de ser uma charlatão, não, ou isso ou aquilo, não. Eu estou dizendo nesta noite, como filha de Deus, e Ele está dizendo, tem algo novo para derramar neste lugar, nesta noite. Irmãos, eu sinto uma graça dos céus. O Senhor quer tocar
Há uma unção de quebrantamento para ser derramada. E Ele só vai tocar em quem permitir. O Senhor está convidando: ei, filho pródigo, retorna. Ei, filho pródigo, ainda tem oportunidade. Ei, irmão mais velho, ainda tem sensibilidade e amor dos céus para a tua vida. Irmãos, para mim finalizar a pregação e orar pela tua vida, longe do Pai, nós estamos perto dos porcos, da imundícia, mas na casa do Pai tem a palavra, tem a vida.